Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é falar sobre as fórmulas dentro dos softwares de planilha eletrônica. Essa aula serve tanto para o Microsoft Excel quanto para o LibreOffice Calc. Por quê? A matemática não muda. Vem comigo. Quando a gente pensa numa fórmula, fórmulas podem ser formadas por operadores, constantes, referências ou funções. Inicialmente, a gente vai trabalhar os operadores, as constantes e as referências. Haverá aulas específicas para as categorias de funções. Legal. Então, o que são operadores? Caracteres, símbolos que vão ter alguma especificidade. Existem operadores matemáticos, operadores de comparação, de concatenação e de referência. Vamos lá, pessoal. Deixa eu já introduzir aí o assunto com uma fórmula simples. Uma fórmula simples vai começar com sinal de igual. Eu vou colocar um número, vou colocar um sinal, vou colocar um outro número. Quando eu teclar Enter, ele vai me dar o resultado. O número 5 aqui é um operando. O número 7 é outro operando. O sinal de mais é um operador. Ele vai realizar a adição desses dois números. Virou aula de matemática. Se cai Excel, cai matemática. Ainda que indiretamente, a gente vai ter que conhecer a matemática, a estatística, para poder resolver questões de Excel. Então, numa fórmula, a gente tem operandos, a gente tem operadores. Esses operandos, eles podem ser constantes, quando eles são valores digitados diretamente, ou eles podem ser referências. Quando que são referências? Quando são células. Qual é a diferença? Vamos lá. Estou no Excel, aí eu vou colocar aqui, ó, 5, 7. E vou criar uma fórmula simples. Se eu colocar 5 mais 7 e teclar Enter, o que vai acontecer? Vai aparecer 5 mais 7. Por quê? Porque toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Se eu não colocar o sinal de igual, não calculo o resultado. Porra. Igual a 5 mais 7. Quando eu teclar Enter, vai aparecer 12. Mas o fato de eu ter utilizado constantes vai fazer com que, trocando o conteúdo de uma célula, ele não atualize. Logo, a maneira correta de automatizar a planilha, de modo que ela fique eletrônica, é usando aqui A1 mais B1. A1 é o endereço da célula da coluna A da linha 1. B1 é o endereço da célula da coluna B da linha 1. Então, A1 mais B1 vai me retornar 8.895. Vou colocar o número 12. Ele automaticamente vai mostrar 19. Vou colocar o número 8. Automaticamente vai mostrar 20. Agora a planilha ficou o quê? Eletrônica. Quando eu estou criando uma fórmula, eu tenho que lembrar do sinal de igual. Eu vou colocar ou números ou referências e vou chamar os números ou quaisquer valores que eu digite diretamente de constantes. E as referências, agora a gente vai associar as referências às células. Né? Os endereços de células são referências. Entre dois desses operandos, eu vou ter um sinal, eu vou ter um operador. E aí, esse operador,
Pode ser matemático, pode ser de comparação, de concatenação, de referência. Eu vou ensinar esses operadores, essas categorias. Estou entendendo. Então, são 4 categorias. Vamos para a próxima questão. Toda teoria tem que ter uma questão, para você entender como cai. O dia que eu estiver falando uma coisa e não tiver questões para mostrar, é porque essa coisa é muito nova e eu estou trabalhando uma tecnologia que ainda não caiu. Porque, caso contrário, tem que ter questão, pessoal. Se não tem questão, não é relevante. A gente utiliza o Excel há mais de 30 anos. Questões de Excel são bacanas, que são atemporais. Como envolvem matemática, não importa para mim o ano da questão. O que importa é o raciocínio da questão. Agora, se tem um assunto que nunca caiu, é porque não é importante mesmo. Legal? Vamos lá. No Excel 2010, uma fórmula também pode conter alguns dos itens seguintes. Pode conter funções, pode conter referências, pode conter operadores. Não tem nada a ver com sinalizadores. Não existe essa terminologia dentro das fórmulas do Excel. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra D de delta. Analise as assertivas abaixo, verificando se podem fazer parte de uma fórmula do Excel 2016. Constante, função, operador e referência. Eu posso ter na fórmula constantes, funções, operadores e referência. Os 4 itens estão corretos. Gabarito aí, letra E. Ok? Agora, quais são os operadores matemáticos? A gente tem o circunflexo para exponenciação, o asterisco para multiplicação, a barra para divisão, o sinal de mais para adição e o sinal de menos para subtração. Eu sei que é uma bobeira, mas eu sou professor, não custa comentar. Tem gente que vai falar que o sinal de mais é para soma. Aí você tem que entender que a soma é o resultado. Assim como o produto é o resultado da multiplicação, assim como o quociente é o resultado da divisão, assim como a diferença é o resultado da subtração. Ok? Então, gabarito aí, gente. Gabarito. Teoria. Circunflexo para exponenciação, asterisco para multiplicação. Não fala errado não, hein? Asterisco. Barra para divisão, sinal de mais para adição, sinal de menos para subtração. O professor não lembra o que é exponenciação. Exponenciação é para trabalhar com potência. Se eu tiver 5 ao quadrado, eu vou colocar no Excel 5, circunflexo 2. Ele vai me retornar 25. 5 ao quadrado, o número que precede o operador é a base. O número que sucede é o expoente. Beleza? Vamos para a questão da Câmara de Porto Alegre. Galera, agora é a hora que você tem que assistir a aula parando. Pintou a questão de cálculo, você vai parar o vídeo, vai fazer a conta, depois você vai pegar a resolução. E assim a gente vai aprendendo. Considere a inserção da fórmula igual a 2 mais 2 vezes 2 elevado a 2. Qual será o resultado contido nessa célula? E aí? Tempo! Bom, fala comigo. Fala sozinho? Fala sozinho, mas fala comigo. Bora! Quem achou 64 nessa questão aí? Fala para mim. Quem achou 64? Quem achou 64, chegou a hora de levantar a mão para o céu e agradecer. Não é? Porque podia estar fazendo outra coisa, assistindo outra matéria. Ainda bem que está aqui na aula. 64 é uma resposta muito ruim. Muito ruim. Quanto que vai dar essa conta? Galera, 2 mais 2 vezes 2 elevado a 2. Matemática da tia Cotinha. Sempre que eu tenho uma expressão com vários operandos, vários operadores, existe uma ordem para resolver isso. Uma precedência.
Primeiro vai ser a potência, depois multiplicação ou divisão, por último, adição ou subtração. Então, vou fazer primeiro a potência. Vai ficar 2 mais 2 vezes 4. Agora eu tenho adição ou multiplicação? Multiplicação. Então, vai ficar 2 mais 8. 10. Gabarito letra B. Haverá aquele sujeito que não sabe nada de matemática e não sabe nada de informática, que vai fazer assim, 2 mais 2, 4, vezes 2, 8, ao quadrado, 64. Aí ele perdeu um ponto. Ainda vai ter gente que vai encontrar esse 16. Se está aí, é porque, de alguma maneira errada, vai ter gente que vai conseguir achar esse número. Então, gabarito aí, letra B de bravo. Vamos para a próxima. Para criarmos as fórmulas no Excel, é preciso seguir uma ordem. E qual é essa ordem? Eu vou colocar um número, vou colocar um operador e vou colocar outro número. Esse número é o operando, que pode ser ou uma constante, um número, ou uma referência. O sinal de mais é um operador. Então, o operador fica no meio. O operador ele vai ficar entre dois operandos. Gabarito, letra C. Todas as questões elas foram planejadas para entrar numa ordem que, à medida que você vai resolvendo, você vai aprendendo. A minha aula não é uma aula de exercícios, é uma aula de teoria. Só que eu programei as questões para ensinar o assunto. Não consigo trabalhar sem questões. Adoro questões. Vamos lá, galera. Prefeitura de Turmalina. Em uma planilha do Excel 2010, pouco importa a versão, os conteúdos das células A1, B1 e C1 são, respectivamente, 8, 2 e 3. A série alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula A1, que é 8, mais C1, que é 3, vezes B1, que é 2, elevado a 2. O que eu tenho que fazer primeiro? Veja, o leigo ele vai tentar fazer na ordem e vai perder um ponto. Você tem que seguir a prioridade dos operadores. 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar 8 mais 3 vezes 4. Agora eu tenho a adição e a multiplicação. O que eu faço primeiro? A multiplicação. E aí, 3 vezes 4, 12. 8 mais 12, 20. Gabarito, letra E. Ok? Precedência. Potência, depois multiplicação. Por último, eu vou ter a adição. Show de bola. Vamos que vamos. Prefeitura de Salvador. Usando o Excel 2016, um usuário quer calcular a potência. Se ele quer usar a potência, ele não pode colocar esse... Primeiro, as letras A e B são horrorosas porque elas estão sem o sinal de igual. Por isso a letra D também está errada. Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. A dúvida, então, vai ficar entre a C e a E. E tanto na C quanto na E, ele colocou corretamente a exponenciação como circunflexo. Agora, ele diz que ele quer o conteúdo de B1. Então, ele não quer que seja sempre 2 elevado à quarta. Ele quer o conteúdo de B1. O que você informar aqui vai ter que ficar atualizado, dinâmico. Gabarito, letra C. Eu tenho que trabalhar com a referência. Eu entendo que a letra E daria o mesmo resultado. Sendo que na letra E, se ele trocar o conteúdo da base ou do expoente, ele não vai atualizar a fórmula. Por isso, o cálculo da potência tem que fazer o uso do endereço da célula, B1 elevado a B2. Letra C. Ok? Vamos que vamos. Tem muita questãozinha desse tipo que é para se preparar de modo que não erre. O valor da célula 1 será
Vamos lá. A1 igual B1, que é 10, mais C1, que é 8, vezes 12, dividido por D1, que é 2, menos 7. Então, o que eu vou fazer primeiro? 8 vezes 12. Primeiro é o que está dentro do parêntese. Parêntese vai ter precedência agora. 8 vezes 12 vai dar 96. Então, vai ficar 10 mais 96, dividido por 2, menos 7. 10 mais 96 vai dar 106, dividido por 2, menos 7. 106 dividido por 2 vai dar 53. Menos 7 é igual a 46. Gabarito, letra A. Ok? Professor, parênteses vem primeiro, assim como na matemática. Eu vou ter que resolver do mais interno para o mais externo. E um detalhe, a gente só usa parênteses. Nada de trabalhar com colchetes ou chaves. Ok? Na matemática, a gente tem parênteses, colchetes e chaves. Não. No Excel, a gente só vai ter o quê? Parênteses. Posso ter parênteses dentro de parênteses. Gabarito, letra A. E agora? Mais uma. B1, que é 6, dividido por C1, que é 3, mais 10, dividido por D1, que é 4, menos 1. Vamos lá. 6 dividido por 3, 2, mais 10, dividido por 4, menos 1. Veja que a maioria já fica com vontade de fazer essa conta logo, 4 menos 1, né? E dividir por 3. Aí ferrou. Tem que esperar, manter a calma e fazer na ordem. 2 mais 10, 12, dividido por 4, menos 1. 12 dividido por 4, 3, menos 1, 2. Ok? Próxima. Vai mudando a banca, vai mudando o concurso, mas o assunto continua o mesmo. Com base na planilha eletrônica abaixo no Excel, assinale a alternativa que apresenta o resultado. B2 elevado a 1 dividido por C2 vezes B1 menos C1 mais 6. Olha aí, ó. 2 elevado ao cubo dá 8. 8 dividido por 4 vezes 8 menos 5 mais 6. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 8 menos 5 mais 6. 2 vezes 8, 16, menos 5 mais 6. 16 menos 5, 11, mais 6, 17. Gabarito aí, letra B de bravo. Ok? Vamos para a próxima. Questão do Instituto Federal do Piauí. Com relação a prioridades dos operadores no Excel, analise as afirmações e marque a alternativa incorreta. Letra A. O resultado da fórmula igual a 3 mais 8 vezes 10 é igual a 83? Ele quer a incorreta. Qual é a prioridade aqui? 8 vezes 10 é 80, mais 3 é 83. Legal. Embaixo, 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Então, gabarito aí, letra B. Eu não posso fazer 2 vezes 3, 6 ao quadrado, 36. Não. É 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Gabarito, letra B. É a incorreta. E a C? 3 ao quadrado, 9, mais 2, 11. A letra D? Eu tenho multiplicação e divisão. Vou fazer da esquerda para a direita. 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. O resultado da fórmula. 3 mais 8 entre parênteses vai dar 11. 11 vezes 10, 110.
Então, todas as outras estão corretas. Gabarito, letra B. Polícia Civil da Bahia, concurso de 2022, concurso grande. Vamos ver? Vamos. Vamos lá. A2 vezes C2 dividido por B1 menos C1 mais A1 menos B2. 2 vezes 9, 18. Dividido por 3, menos 4, mais 7, menos 5. 18 dividido por 3, 6. Menos 4, mais 7, menos 5. 6 menos 4, 2. Mais 7, menos 5. 2 mais 7, 9. Menos 5, 4. Gabarito, letra E. Estou aprendendo tudo. Vai arrebentar no Excel. Muita questão, muita questão. Esse assunto você só aprende se você fizer muita questão. Sempre que você estudar matemática, você tem que fazer muitas questões. Então vamos lá. É parecida, não é igual não, gente. É parecida. B1 é igual a 4. C1 é igual a 6. Mais 12 dividido por D1, que é 3. 4 vezes 6, 24. Mais 12 dividido por 3, 4. 24 mais 4, 28. Gabarito, letra B de bravo. Aqui eu fiz a propriedade da multiplicação, fiz a divisão e tem um operador no meio. Então, 24 mais 4, 28. Gabarito, letra C. Letra B. B. E aí, Câmara de Salvador. Como toda linguagem, o Excel apresenta uma ordem de precedência para os operadores matemáticos. A ordem de precedência dos operadores do maior para o menor é... E agora? Qual vai ser a ordem de precedência? Fala comigo. Pessoal, parênteses tem precedência. Primeiro eu vou ter parênteses. Depois, potência. Na verdade, parênteses, porcentagem, exponenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Olha que interessante. Se eu tivesse a porcentagem, ela ainda viria na frente da exponenciação. Mas eu tenho uma ordem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria 1, aqui seria o nosso 4, aqui seria o 4, e aqui seria o... Perdão. Aqui seria o nosso 5, aqui seria o 4. Então, do maior para o menor está errado. A ordem, vamos voltar, para ficar bem didático. Aqui eu tenho a precedência, tá? A precedência número 1, precedência número 2, precedência número 3, número 4, número 5. Precedência número 1, precedência número 5, número 5, precedência número 4. Então, você vê que não está em ordem. Precedência número 2, precedência número 1, precedência número 2, perdão, precedência número 3, precedência número 1, precedência número 4, precedência número 4. Não está na ordem. Precedência número 1, precedência número 5. Precedência número 4, precedência número 4. Não está na ordem. Precedência número 3, número 4, número 4, número 5. Eu tenho dois números 4 aqui. Não está na ordem. Precedência número 1, precedência número 3, precedência número 4, precedência número 5. Gabarito, letra E. Ok? Professor, não entendi. Ô, meu filho, tinha que estar na ordem. Do maior para o menor. O que faz primeiro? Muita gente ia procurar a exponenciação. Já errou. Né? Entre a exponenciação e o parêntese, eu tenho que pensar primeiro no parêntese. Aí, parêntese, potência, multiplicação e adição. Perceba que na letra B, ele está colocando parêntese depois da potência. E na letra D, ainda que ele comece com a exponenciação, multiplicação e divisão têm a mesma prioridade. O asterisco não poderia vir na frente.
Não é essa a ordem. Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra E. Ok? Vamos para a próxima. No Excel, para que uma fórmula tenha vários operadores, as operações serão realizadas na seguinte ordem. Olha a questão do CESP. Adição ou subtração primeiro, multiplicação, divisão, exponenciação e porcentagem. Galera, está exatamente ao contrário. A ordem deveria ser exatamente inversa. Primeiro porcentagem, depois exponenciação, depois multiplicação e divisão, por último, adição ou subtração. Nesse caso, ele não colocou o quê? Os parênteses. Ok? Então, essa questão está errada. Esse assunto cai em todas as bancas, não tenha dúvida. Próxima. No Excel, a fórmula B2 mais C2 mais D2 mais E2 dividido por 4. Eu estou somando 4 números e dividindo por 4. Isso é o cálculo da média. O que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Então, se eu somo 4 células e divido por 4, permite o cálculo da média entre esses valores? Sim. Gabarito letra A. Está somando e dividindo no final. Então, a divisão no final não é a soma. É válido sim. A letra C está errada. Claro que eu posso ter parênteses. Permite o cálculo da divisão do valor de cada célula. Do valor de cada célula, não. Da soma. Porque a soma está entre parênteses. Ok? Permite multiplicar o valor de cada célula. Multiplicar, não tem nem o sinal de asterisco lá. Então a letra E é muito ruim. Gabarito, letra A de alfa. Show. Vamos lá para a Polícia Civil do Acre. Essa é aquela questãozinha para levantar o moral, não é, pessoal? Ou deveria ser. No Excel, qual dos operadores a seguir deve preceder a digitação de uma fórmula? Sinal de igual. Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Ok? Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Sendo que tem gente que, às vezes, por saber demais, acaba se confundindo. Por quê? Vocês vão entender que as alternativas B e D podem iniciar uma célula, mas toda célula, toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Vai melhorar. Marca a letra C aí e vamos comigo. Olha essa questão do Mac. No Microsoft Excel, o caractere que se utiliza para iniciar fórmulas de cálculo é o sinal de igual, sem o qual o sistema interpreta os dados como sendo números simples ou dados alfanuméricos. Então, por exemplo, quero ver se você está esperto, hein? Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar 2 mais 2, quando eu der Enter, vai aparecer o quê? 2 mais 2, quando der Enter, vai aparecer? Ô, meu filho, se tu tá gritando 4, eu vou ficar triste. Porque toda fórmula deve começar com sinal de igual. Se tu não colocar o sinal de igual, ele vai fazer isso como se fosse um texto. Então, 2 mais 2, 2 mais 2. Presta atenção. Se eu colocar aqui, ó, 10 barra 5. Repete. Se eu colocar 10 barra 5. Quando eu der Enter, vai aparecer o quê? Vai. Não tô acreditando. Se alguém falar 2, eu vou ficar careca. Por quê? De tanto arrancar os cabelos. 10 barra 5 não pode dar 2, meu filho. 10 barra 5 vai aparecer o quê? 10 de maio. 10 barra 5? 10 de maio. Por quê? Porque é uma data. 10 barra 5, 10 de maio. O Excel entendeu aquilo como uma data. Mostrou lá, 10 de maio. Honra. Então, se tu colocar aqui algo que forme data, ele entende como data. Se eu botar aqui 8 barra 3, ele vai mostrar o quê?
8 de março. Professor, fala. Tô esperando, fala. Professor, e se eu colocar 40/20? Ô, meu filho, 40/20 forma data? Aonde que 40/20 forma data? Se não forma data, para que está perguntando? Lógico que vai mostrar o quê? 40/20. Só vai mostrar data se forma data, meu filho. 40/20 não forma data. Oh, meu Deus. Professor, fala. Professor, e se eu colocar aqui igual a 20/10? Caramba! Se tu colocar igual a 20/10, é notório que vai aparecer o quê? 2. Porque tu começou com sinal de igual, então ele vai fazer a conta. Agora não é data, é conta. Tô entendendo. Vai dar certo. No Microsoft Excel 2013, então a questão do Mac tá certa, hein? No Microsoft Excel, ou no Calc, ou no Excel, as fórmulas sempre começam com sinal de igual. Porque a regra é essa. Quando isso, Arnaldo? A regra é clara. As fórmulas começam com sinal de igual. Então a gente aprendeu a regra. Aí vem as exceções. Questão da BIM. No Excel, os sinais de arroba, mais, menos e igual indicam o programa e o início de uma fórmula. E agora? Essa questão está certa. Sendo o arroba só no Excel. O arroba só no Excel. E os demais? Os demais servem tanto para o Excel quanto para o Calc. Soma, subtração igual. Você pode colocar aí Excel ou Calc. Pessoal, agora eu dei uma embolada. Peraí. O senhor está falando o tempo todo que a regra é começar com sinal de igual. Então como é que pode começar com arroba, com mais, com menos? Vem comigo. Se eu colocar aqui, ó, mais 5, mais 7, quando eu teclar Enter, ele vai mostrar 12. Funcionou. Então pode. É verdade, pode. Mas quando eu voltar, o Excel corrigiu. Então, a minha frase de que a regra é começar com sinal de igual é uma frase correta. Porque quando eu uso sinal de mais, o Excel entende que é uma fórmula e substitui para mim pelo sinal de igual. Ele corrige para mim. Ele coloca o sinal de igual. Por que não dá erro? Porque ele coloca o sinal de igual. Se eu colocar menos 5 mais 7, ele vai entender que você está querendo fazer conta. E que o menos 5 é um número negativo. Então ele vai fazer o quê? Vai colocar o sinal de igual na frente e vai me retornar 2. Quando eu voltar lá, está lá o sinal de igual. A frase que eu digo, toda fórmula começa com sinal de igual, ela é verdadeira. Porque ainda que você utilize o sinal de mais ou menos, o Excel coloca o sinal de igual. Agora, você deve estar se questionando, mas por que isso, né, cara? Por causa do Lotus 123. Sabe aquele programa lá da década de 90 que precedeu o Excel? Ele tinha uma sintaxe diferente. Então, quando lançaram o Excel, por uma questão de compatibilidade, mantiveram a sintaxe do Lotus. Para que os usuários acostumados com Lotus pudessem usar com facilidade o Excel. Não tivessem rejeição. Tivessem uma fácil aceitação e migrassem. Então, se você começa com mais ou menos, o Excel, para te educar, coloca o sinal de igual e funciona. Pessoal, e o arroba? O arroba é só quando você colocar uma função. Uma função, uma palavra reservada para fazer conta. Por exemplo, arroba raiz de 9. Quando eu teclar Enter, ele vai me mostrar 3. E aquela arroba
virou sinal de igual. Ele corrigiu. Eu não posso colocar arroba 5 mais 5. Porque esse arroba 5 mais 5 vai dar erro. Aqui tem que ser o sinal de igual. Pode ser o sinal de mais que ele corrige. Mas se eu estiver usando um nome de uma função, por exemplo, arroba pi, vai me mostrar o valor de pi. Quando eu voltar lá, ó, ele corrigiu para o sinal de igual. Esse arroba só no Excel, tá? No Calc não. E existem ainda outras situações da utilização do arroba, quando a gente trabalha com tabelas dentro do Excel. Mas as tabelas são um recurso mais moderno, mais avançado. É outra coisa. Tá bom. Então, voltando para a questão. ABIN. No Excel, os sinais de arroba, mais, menos e igual indicam o programa início de uma fórmula. Perfeito. Você nota que o CESP está aqui te arguindo para saber se você sabia disso. Ficou feia a frase? Não interessa, você entendeu. Eles estão querendo, de fato, te avaliar sobre esse conhecimento. Legal. Agora, questão da FUB. No Excel, uma célula de resultado, que vai mostrar o resultado de uma conta, também conhecida como célula de absorção, deve ser preenchida com conteúdo antecedido dos sinais de igual, arroba, mais ou menos. Questão certa, né? Elas são equivalentes. Agora, eu volto com essa questão aqui do CESP de certo ou errado. Essa questão, inclusive, já foi feita. O que você marcaria agora, depois desse conhecimento? Ô, meu filho, qual é a dificuldade? Anota isso daí no caderno para não errar. Anota a frase. No Excel, as fórmulas devem começar com o sinal de igual. Ou dificuldade para entender isso? Essa questão está certa. Professor, o senhor está sendo contraditório, me desculpa. Por quê? Porque está escrito sempre, ó. Sempre. Não pode começar com mais, com menos ou com arroba? Pode. E o que ele faz? Ele corrige. Então, olha como é que o examinador escreveu aqui, ó. No Excel, se eu colocar o arroba, o mais, o menos ou igual, o programa entende que iniciou uma fórmula. Não tem como entrar com recurso com isso. O arroba, o mais, o menos e o igual indicam o início de uma fórmula. Logo, ainda que ele corrija, ele entendeu que é uma fórmula. Agora, sempre que você colocar um desses caracteres, ele vai colocar o sinal de igual. Então, a regra é sempre começar com o sinal de igual. Ok? Certa questão. Vamos para a próxima. O Microsoft Excel, em português, possui alguns caracteres que, quando inseridos como primeiro caractere em uma célula, indicam ao software que o conteúdo da célula deve ser interpretado como uma fórmula. Aqui, você está percebendo que o examinador sabe do assunto, ele conhece o assunto, e ele está te questionando, ó, qual o caractere que o Excel entende ser uma fórmula. Ele entende ser uma fórmula se colocar o sinal de igual, se colocar o sinal de menos. Não, a exclamação não, mas o igual e o menos ele entende. Então, a resposta aqui vai ser o 1 e o 3. Ainda que ele corrija, ele entendeu que começou uma fórmula quando eu coloquei o sinal de igual ou quando eu coloquei o sinal de menos. Beleza? Agora, você pegou uma questão lá da Secretaria de Justiça de Piauí. Você não pode errar uma questão, nem entrar com recurso e nem ser chato. Você quer passar na prova, você não quer ser chato. Na planilha, os seguintes símbolos são usados nas fórmulas, exceto... E agora? Potenciação é isso mesmo.
Exponenciação, potenciação é o circunflexo. Multiplicação é asterisco. O cifrão, você vai aprender que é para referência absoluta. A porcentagem é para percentual. Agora, a letra E não é para início de fórmula. Início de fórmula é o sinal de igual. Quem errou, gente, a coisa mais engraçada é que quando o cara está fazendo a prova, ele não sabe mesmo. Mas depois que ele sai da prova, ele vira um especialista do assunto. Porque ele entra no Google, aí ele começa a pesquisar, aí ele vai fazer um recurso. E é possível que a banca acate ou não. Na dúvida, eu quero que você marque a resposta que o examinador quer ouvir. Eu quero que você acerte, eu quero que você passe na prova. Então, eu não vou falar que o símbolo correto para iniciar a fórmula é o arroba. Jamais. O símbolo correto para iniciar a fórmula é o sinal de igual. Então, nessa questão, o gabarito é letra E. Ainda que eu possa iniciar uma fórmula com sinal de arroba, na hipótese de ser uma função, o Excel vai interpretar e vai substituir pelo sinal de igual. Mas recurso indeferido, gabarito letra E. Percebam que eu estou propositalmente provocando com questões que podem suscitar dúvida para a gente dirimir aqui e vocês não errarem uma questão por saberem demais. Ok? Eu estou provocando já todas as dúvidas e discussões, ainda que trazendo questões que você pode considerar que não são muito boas. Mas, para o meu objetivo, eu tenho que te ensinar a matéria, eu tenho que te mostrar como cai, eu tenho que te ensinar a pegadinha. Isso é o concurso público, gente. Se eu estivesse dando uma aula, num treinamento para uma empresa, eu só ia ensinar o certo. Mas quando eu estudo para concurso, eu tenho que prever como os assuntos podem aparecer. Então, olha aí, eu tenho que te mostrar o certo, eu tenho que te mostrar as exceções, eu tenho que te mostrar a pegadinha. Caramba, faz parte. Gabarito letra E. Prefeitura de Palhoça. Sobre as fórmulas do Excel, verifique as assertivas e assinale a correta. Item 1. É possível criar uma fórmula simples? O que seria uma fórmula simples? Uma fórmula sem funções. Só com sinal de igual, com os operandos, operadores. É possível criar uma fórmula simples para adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir valores no Excel. É possível. O item 1 é verdadeiro. Item 2. As fórmulas simples sempre começam com sinal de igual. Tá bom. Sempre, sempre. Porque se você começar com mais, menos ou arroba, ele substitui. Tá. Seguidos de constantes, que são valores numéricos, e operadores de cálculo, como os sinais de mais, menos, asterisco ou barra. Agora, o item 2. Ele está chamando as fórmulas simples de quê? Igual a 5 mais 7. Esse seria o que ele conceituou como fórmula simples. O item 2 também vai ser verdadeiro. Três. Seguindo a ordem padrão das operações matemáticas, a multiplicação é executada antes da adição. O 3 é verdadeiro também. Legal? Quatro. Se o usuário inserir a fórmula 5 mais 2 vezes 3, o Excel multiplicará primeiro e adicionará o número depois. Vai ficar 2 vezes 3, 6, para depois somar com 5, 11. O item 4 é verdadeiro também. Então, percebam aí. Ó. 1, o 2, o 3 e o 4 são verdadeiros, gabarito letra A. Vamos que vamos. A única questão que podia deixar com dúvida aqui era, inclusive, o item 2. Né? Porque os itens 1, 3 e 4, eles são tranquilos. O 2 é que podia te deixar com dúvida. Mas vejam que o 1, o 3 e o 4 são moles. Então, ó,
não existiria a alternativa da dúvida. A 2, você tem que tomar como verdade. E por que a 2 poderia deixar com dúvida? As fórmulas simples. O que ele está conceituando como fórmula simples? Fórmulas que têm procedimentos de calculadora. 5 mais 7 elevado a 2. Isso é uma fórmula simples. Você poderia fazer numa calculadora. Sempre começam com sinal de igual. Gente, isso é uma regra. Então, você, quando ler isso, você vai abstrair. Né? Ah, eu sei que pode começar com mais, com menos, com arroba, mas se você começar com mais, com menos, ele coloca o sinal de igual. Então, essa fala está correta. As fórmulas simples sempre começam com sinal de igual, seguido de constantes, que são os números, e operadores de cálculo. Entre os operandos, a gente tem que ter operadores. Então, o item 2 foi considerado verdadeiro. Ok? Legal. Agora que a gente aprendeu os operadores matemáticos, a gente vai estudar os operadores de comparação. Quais são os operadores de comparação? Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Esses são os operadores de comparação. Vejam, quando que eu vou usar esses operadores? Sempre que eu quiser tomar uma decisão, quando que eu quiser obter uma condição verdadeira ou falsa. Esses operadores, eles vão me dar resultados lógicos. Eles só podem me retornar o quê? Verdadeiro ou falso. Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar, presta atenção, igual a 8 maior que 5, por que eu comecei com sinal de igual? Porque toda fórmula deve começar com sinal de igual. 8 maior que 5, quando eu der Enter vai aparecer o quê? Verdadeiro. Lógico, 8 é maior que 5. Se eu colocar igual a 2 maior que 6, aí vai aparecer falso. Então, o resultado de uma comparação sempre vai ser o quê? Verdadeiro ou falso. Entendi. Então, voltando. Questão de 2022. Vamos lá para essa questão do Rio Grande do Sul. O usuário inseriu as informações abaixo. Gente, que sinal é esse aqui? Esse sinal é o sinal de diferente. Teve um cidadão na aula que perguntou assim para mim: professor, posso fazer o diferente assim? Eu falei: não, meu filho. Oh, meu Deus do céu, que tristeza. Tem que ser desse jeito. Você não pode colocar invertido. Tem que ser assim. Então, o sinal de menor ou igual, por exemplo, ele nunca pode ser igual e menor. Isso não existe. Né? Tem que ser menor ou igual assim. Tem que ser maior ou igual assim. Tem que ser diferente assim. A1 é diferente de B1? 1 é 1. A1 é 1. B1 é 2. Eles são diferentes. Então, isso é verdadeiro. A resposta dessa operação só poderia ser o quê? Falso ou verdadeiro. A1 é diferente de B1? Sim, verdadeiro. Então, o gabarito aqui é letra B de bravo. Ok? Galera, vamos fechando esse bloco. E no próximo bloco a gente continua. Vamos que vamos. Valeu!